o Vasco tá sofrendo uma perseguição totalmente elitista e preconceituosa da Justiça do Rio, e você não precisa ser vascaíno e muito menos gostar de futebol para entender e concordar com o que eu tô falando. E prova suficiente disso é que, graças a Deus, tá tendo uma grande mobilização entre todos os influenciadores de futebol, não só os do Vasco, mas inclusive de rivais, apontando essa injustiça e defendendo o Vasco. Resumo da história para você que tá por fora da situação. O Vasco recentemente sofreu uma punição depois de um jogo contra o Goiás, onde houve uma série de problemas aí, de confusões dentro e fora do estádio. O Vasco foi punido e precisou mandar alguns dos seus jogos sem a presença da torcida, com portões fechados. Punição justíssima, totalmente merecida, não há nada do que reclamar nessa parte. Mas o grande problema acontece justamente depois dessa punição, porque o Vasco cumpre o que foi determinado, faz os seus jogos com portões fechados, e o que o Vasco espera? Que, cumprida essa punição, o Vasco volte a mandar os seus jogos em São Januário com a presença do torcedor, como é o que sempre acontece no futebol brasileiro. Mas não foi isso que aconteceu, e você se prepara para ouvir o que eu tenho para falar. O Ministério Público determinou que São Januário precisa permanecer interditado porque ele representa um risco para o torcedor nos dias de jogos, pelos seguintes motivos. Pasmem. O estádio fica próximo a uma comunidade, que é possível ouvir tiros disparados pelo tráfico de drogas da região, e que pessoas embriagadas transitam nos arredores do estádio. Cara, é inacreditável. Eu não vou nem entrar na questão da barreira do Vasco, que é a comunidade que fica ao lado do estádio, ser uma das comunidades que, mano, quem mora no Rio sabe, é a que a gente menos vê nos noticiários com relação a confrontos, a tragédias, a mortes, enfim. A questão aqui é que mesmo que a comunidade fosse perigosa, mano, se você for interditar o estádio por esse motivo, não tem mais jogo de futebol no Rio de Janeiro, nem em campinho de esquina, porque é tudo próximo de alguma comunidade. Qual estádio no Rio de Janeiro não é próximo à comunidade? De qual estádio do Rio de Janeiro você não consegue ouvir tiros dessas comunidades próximas? Em qual estádio do Rio de Janeiro não tem pessoas embriagadas transitando? Cara, vocês estão entendendo o nível de absurdo que tá acontecendo com o Vasco? Então o objetivo desse meu vídeo é fazer esse episódio absurdo chegar a pessoas que talvez ainda não tiveram acesso a essa história, continuar uma corrente que eu tô vendo acontecer na comunidade do futebol e, mano, fazer um apelo aos grandes influenciadores de futebol que ainda não se pronunciaram sobre esse assunto. Falem sobre o assunto, levem essa corrente, essa mobilização adiante. Vocês são capazes de fazer esse barulho ser cada vez maior e a gente tentar ajudar o Vasco a reverter essa situação. O Vasco em 2023 completa 100 anos dos camisas negras, que são um marco na história do futebol, da luta do Vasco contra o preconceito, e é muito triste que a gente, 100 anos depois desse episódio, ainda esteja vivendo esse tipo de situação numa clara e evidente decisão preconceituosa por parte da Justiça do Rio. E é isso, passe o vídeo adiante, cobre os influenciadores que você segue para que eles toquem nesse assunto e vamos cobrar as autoridades, porque esse absurdo precisa ser revertido o mais rápido possível. O Vasco é um clube popular e a gente tem muito orgulho da nossa luta.